A cidade de Santos vai ter um orçamento recorde em 2025 e uma parte significativa vão ser investimentos em tecnologia. O secretário do governo, Fábio Ferraz, vai explicar em que áreas esses recursos vão ser investidos e vai explicar para a gente o conceito de Santos 5.0. Secretário Fábio Ferraz, o orçamento de 25 é de 5 bilhões, 200 milhões, 8,1% a mais que o de 2024, que é 4,8 bi. Superior, portanto, até com a correção da inflação. A que se deve esse aumento no orçamento de 25? Bom, é verdade, nós temos aí uma perspectiva extremamente positiva para a cidade. Na verdade, o orçamento com receitas próprias ele vai ficar em torno de 4,1 bi. E sim, com recursos externos, portanto, recursos de transferência do governo estadual, do governo federal e de outros financiamentos que o município vem aí a ter a concretização, a expectativa realmente supera esses 5 bilhões. E por que nós temos essa expectativa com pouco mais de 8% da inflação? Por conta dos bons momentos, do bom momento, melhor dizendo, que a cidade vem tendo do ponto de vista econômico. Então, além de termos a confirmação daquilo que está sendo estipulado de receitas no ano de 2023, no ano de 2024, nós temos sim perspectivas concretas de que teremos no ano de 2025 que possa realmente permitir incrementos superiores até a previsão inflacionária. Temos dois momentos importantes. Primeiro, o turismo. O turismo esse ano bateu recorde na cidade, uma marca histórica, Nós tivemos no verão o maior número de turistas aí desde que é aferida essa percepção daqueles que vêm visitar a cidade. Então, isso gera receitas, gera ISS, gera ISS, gera tributos ao município. E o segundo e principal motivo, sim, se deve ao bom momento que o Porto vive, Nós temos aqui a exportação de commodities, que é o principal ativo da economia brasileira, essa é uma realidade, e o nosso Porto escoa toda essa riqueza que é produzida no Brasil para o mundo. Então, Santos faz parte dessa cadeia, o Porto de Santos faz parte dessa cadeia, gerando empregos, gerando receitas, gerando tributos para o município. E a missão do nosso prefeito Rogério Santos é justamente continuar com uma boa gestão tributária, para que a gente possa ter realmente os nossos técnicos desempenhando esse bom trabalho, confirmando receitas, sem aumento de alíquota. Isso é sempre importante frisar, ou seja, nós estamos aumentando alíquotas de tributos. Ao contrário, por exemplo, o IPTU desse ano, muito conservador, não tivemos um aumento expressivo em relação à despesa justamente calculada sobre a inflação. A lógica em cima do bom momento da circulação de receitas da cidade, a prefeitura tem seus dividendos e executa os serviços públicos com maior presteza. Secretário, a parte que vai receber o maior investimento é a educação, R$1 bilhão. Não é apenas custeio, é também investimento. Quais são os segmentos da educação que vão receber investimentos? Olha, esse é um ponto bastante importante, aliás, uma marca relevante, Pela primeira vez na história, uma secretaria da Prefeitura de Santos superará a R$1 bilhão de orçamento. Então, a Secretaria da Educação terá à disposição R$1 bilhão e 70 milhões, seguida ali pertinho pela Secretaria de Saúde, com quase 980 milhões de reais. São valores bastante expressivos. Aí, numa terceira visão, a gente coloca a área de zeladoria. Então, teremos a Secretaria de Serviços Públicos e a Secretaria de Subprefeituras, também somando as duas, com algo muito próximo de R$1 bilhão. Talvez, então, essas três áreas que terão ali maior nível de investimentos do ponto de vista nominal, ou seja, de recursos de forma muito clara. Especificamente na área da educação, o prefeito Rogério Santos consagrou uma meta bastante relevante. Qual é essa meta? 75% dos nossos alunos em escola de período integral. Só para se ter uma ordem de grandeza de comparação, o Brasil, o país, tem uma meta em 2030 chegar em 50% das escolas no nível Brasil em período integral. Santos já superou essa marca ainda nesse ano e a expectativa é que a gente confirme sim essa disponibilidade em 24 e execute em 25 de 75% dos nossos alunos. Então, isso quer dizer o quê? Que precisamos de mais espaço, precisamos de mais estruturas, gera recursos importantes para que a gente possa fazer esse investimento. Eu chamo aqui de investimento porque quando a gente investe na educação, a gente não está gastando.
a gente está fazendo com que o nosso futuro seja mais próspero. Então, é uma prioridade do prefeito Rogério e está sendo implementada no orçamento. Agora, eu destaco também, não no valor nominal, mas em valores percentuais, a área da segurança. Essa é a minha próxima questão. Bom, então, vamos lá, Marco. Em termos percentuais, a parte de segurança foi que vai ter um maior incremento, né? 14,1%, ou seja, de 100 milhões e 600 mil para 114 milhões e 800 mil. Aonde vai ser investido esse recurso? É verdade, né? Nós temos aí uma necessidade de maiores investimentos na área da segurança. É importante sempre ressaltar, né? Do ponto de vista constitucional, a responsabilidade direta da segurança é da União, são dos estados, e no caso aqui nosso seria, portanto, do estado de São Paulo. Agora, nós temos sim, infelizmente, um crescente dos temas relacionados à segurança, e, portanto, se faz necessário que se façam investimentos também de ordem municipal. Passou o tempo do prefeito ficar ali, olha, isso é culpa do Estado, é com o Estado, não tem nada a ver com isso. As pessoas moram na cidade e as pessoas demandam maior nível de segurança. E o que está acontecendo? Estamos aqui no espaço muito relacionado à segurança, Centro de Controle Operacional de Santos. Aqui não é um espaço da segurança, é um espaço multissetorial, são várias agências que trabalham aqui, ombro a ombro, fazendo monitoramento, a gestão da cidade no dia a dia, mas é claro que a segurança faz parte de forma muito contundente da estratégia do CCO. Então, investimentos na área de tecnologia, hoje nós temos um pouco mais de 1.700 câmeras à disposição, e temos agora já assinados um contrato para aumentarmos esse número em mais de 1.500 câmeras, portanto, praticamente dobrando o parque de câmeras, que já é bastante relevante na cidade de Santos. Tivemos um aumento importante do ponto de vista de viaturas, né? As pessoas têm acompanhado nas ruas aqui da cidade, nós temos as novas viaturas, hoje já são viaturas mais robustas, né? Similares com as forças de elite, por exemplo, da Polícia Militar. Então, essas viaturas que estão à disposição da ROMU, que é a nossa força de elite da Guarda Municipal, estão fazendo atividades relacionadas à segurança no dia a dia da cidade. E nós teremos agora, está em curso, um concurso público com incremento de mais 200 guardas à força já existente, que hoje é de pouco mais de 450 guardas municipais. Podemos aqui sintetizar, então, teremos pouco mais de 650 guardas municipais, homens e mulheres, que estão se dedicando muito para garantir a segurança dos cientistas e daqueles que nos visitam. Nesse mesmo tema, aprovamos uma legislação importante com a colaboração da Câmara Municipal. O prefeito Rogério Santos entregou à Câmara um plano de cargos e salários para a nossa guarda. Então, não é só aumentar o quantitativo, mas remunerar melhor esses homens, essas mulheres que estão trabalhando diariamente pela segurança de todos nós. Isso são incrementos que vão gerar despesas. Um outro ponto bastante relevante ainda na área da segurança é o armamento, né? Hoje nós temos mais de 200 armas de fogo à disposição dos nossos guardas municipais e em processo de compra, pouco mais de 100 armas. Então, armamento é dispendioso e, por isso, nós temos esse aumento percentual acima da média das demais secretarias na área da segurança, mas, de fato, se faz absolutamente necessária para que a gente tenha manutenção da segurança da cidade, por exemplo, atraindo, inclusive, mais turistas, para que a gente possa ter aqui esses incrementos de recursos e fazer uma roda positiva, como vem acontecendo nos últimos anos e que vem se demonstrando com esse avanço do orçamento da cidade. Secretário, o senhor recentemente participou em São Paulo num evento voltado à inovação e tecnologia. E lá o senhor falou sobre o conceito Santos 5.0. O que é exatamente Santos 5.0? Nós vivemos um momento de uma nova revolução, né? Nós tivemos aí, talvez, uma doutrina japonesa bastante interessante, né, que coloca alguns momentos da evolução humana do ponto de vista de gerar economia, né? Então, tivemos um momento relacionado à agricultura, a manufaturamento, vivemos agora no que seria, em tese, segundo essa doutrina, a sociedade 4.0, em que, de fato, a internet e a comunicação é extremamente relevante, né? Então, nós temos isso como um ativo importante da sociedade. Agora entramos num processo de transição da sociedade 5.0, em que os insumos de tecnologia vão estar focados não mais na melhoria da quantidade, ou melhor, produtividade. Então, a sociedade 4.0 seria caracterizada como usar tecnologia para produzir melhor,
Muito bem. A 5.0 é usar a tecnologia a serviço do desenvolvimento humano, a serviço das pessoas. Internet das coisas, a internet 5G, que dialoga diretamente com esse processo, permitindo uma escala de oferta de serviços de tecnologia individuais para as pessoas, numa forma bastante exponencial. E a cidade de Santos, ela quer se adequar a essa realidade da internet 5G, da utilização de ferramentas de tecnologia de forma geral, no que se caracteriza como Santos 5G, ou seja, nós temos aí, de fato, a cidade inserida nesse contexto 5.0. Que tipo de investimentos estão previstos nessa área de tecnologia em 2025? Além do aumento das câmaras, como nós já mencionamos, né, então nós vamos praticamente dobrar o número de câmaras disponíveis, e é sempre bom lembrar. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas peraí, Fábio, aqui a gente tem o CCO, 22 postos acionados, e teremos aí, portanto, 3.200 câmaras. Como é que faz para olhar essas câmaras todas? Veja, essas pessoas que estão aqui, elas utilizam, sim, as ferramentas de tecnologia disponíveis. Todo o nosso parque de câmaras, que é uma marca importante alemã, de bastante reputação no mercado de tecnologia, tem IVA acoplado, ou seja, tem software de tecnologias acopladas a elas. Na prática, a gente faz alguns desenhos. Vou dar aqui um exemplo muito simples. Cerca digital. Então, eu pego lá uma escola, uma unidade de saúde, coloco a câmera no muro e a câmera ali, ela consegue ter uma lógica de cerca digital. Se alguém passa por aquele muro durante a madrugada, por exemplo, ela aciona no sistema. Bom, pode ser um gato, é verdade, pode pular um gato. Ela aciona no sistema, o nosso operador vai olhar, vai tentar identificar se há alguma atividade fora daquilo que seja o padrão, vai identificar, hipoteticamente nesse exemplo, que é um gato que pulou o muro e segue-se vida, continua-se a operação de forma rotineira. Não, percebemos que tem uma pessoa, por exemplo, que entrou naquela unidade escolar para se fazer algo, claro, que não está correto, né? Muito bem. Então, acionamos as forças para tratar aquela ocorrência. E assim vai, por exemplo, para operações de trânsito, a gente consegue fazer desenhos em vias públicas, inibindo que, por exemplo, uma pessoa faça um desvio irregular ou uma reversão irregular em alguma das avenidas. Nós podemos e fazemos a utilização de contagem, fluxo de pessoas dentro de unidades. Então, a perspectiva, por exemplo, de nós termos uma unidade de pronto atendimento da saúde, um início de tumulto na recepção. A gente consegue fazer com que o software nos acuse que aquilo está acontecendo. E aí, a utilização de meios de tecnologia é algo infinito. É evidente que hoje nós temos já essas ferramentas funcionando e aquela história, o que hoje é o mais sofisticado possível, mês que vem já está atrasado, e no mês seguinte mais atrasado ainda. Então, continuamente, a cidade de Santos se coloca sempre tentando buscar a vanguarda da utilização de ferramentas de tecnologia. E olha, é um dado interessante, Marco, que eu queria dividir com vocês. A gente tem um gráfico que demonstra os investimentos que foram feitos nos últimos 6 anos, por exemplo, em tecnologia na cidade. E esse gráfico é um gráfico ascendente. Então, todo ano a gente vem investindo mais. E olha que detalhe interessante. Na lógica do nosso orçamento, todo ano a gente tem conseguido diminuir um pouquinho o custeio da máquina. É um gráfico paradoxal. Então, quanto mais a gente investe em tecnologia, mais a gente consegue diminuir o custeio, porque a gente otimiza os recursos, faz com que os recursos sejam utilizados com maior eficiência, né? Então, a lógica, justamente, da eficiência se dá em fazer mais, fazer melhor, com menor recursos possíveis. E quando a gente investe em tecnologia, a gente consegue esse retorno em curto prazo. Quer ver um exemplo exato aqui, e me desculpe se eu estiver me alongando, mas muito claro. Alguns anos atrás, em 2015, nós começamos a lógica dos processos digitais. Hoje, mais de 80% dos processos da Prefeitura de Santos tramitam de forma digital. Então, as pessoas têm aquela ilustração do físico, né? O processo, carimba, passa para o próximo, muito bem. 80% dos processos de Santos já não são mais nessa modalidade, são digitais. A gente fez um levantamento rápido, isso a gente consegue fazer até porque o processo digital permite que a gente tenha um dashboard que vai nos permitir olhar como que está a performance do próprio sistema, e nós já chegamos em quase 150 mil processos rodando nessa modalidade.
A gente fez uma continha só utilizando a folha de papel, a capa de processo, o colchete, ou seja, não colocamos nem nessa conta o pessoal que leva o processo para cá, para lá, enfim, a gasolina dos carros eventualmente, não colocamos isso, só os processos. E nós fizemos essa conta e chegamos a um valor que já foi economizado desde o início do processo de 11 milhões e 300 mil reais da prefeitura. É uma estimativa, é claro, mas nos serve para mostrar um indicativo importante. Para se instruir os processos digitais, para instalar o sistema, treinar o pessoal, custou pouco mais de 3 milhões de reais. E só nesse período, nós já economizamos, só no papel, mais de 11 milhões de reais. E é claro que eu nem estou mencionando um outro tema extremamente relevante, que é a agenda de sustentabilidade, uma vez que várias árvores, sem dúvida, foram poupadas, uma vez que foram economizadas centenas de folhas de papel no dia a dia da prefeitura. Secretário, parece que tem investimentos na ampliação do cabos de fibra ótica, 45 quilômetros, é isso? E é verdade. Ampliação do sistema semafórico da cidade inteligente. É verdade, né? Hoje nós temos uma fibra passada de 450 quilômetros na cidade. Vamos chegar aí já em pouco mais de 500 quilômetros com essa ampliação da fibra. O que isso quer dizer? E aí, até, talvez a gente até entrando numa área um pouco mais técnica, mas que é de fácil compreensão para todos. A Prefeitura de Santos conta com 372 prédios em que funciona alguma coisa. Então, unidades de saúde, unidades escolares, do desenvolvimento social, do esporte, o Paço Municipal, onde nós estamos, 372 prédios. O que nós podemos falar? Todos eles estão fibrados. O que significa isso? Todos estão conectados com internet de alta performance. Na prática, permite que a gente coloque softwares, coloque hardware de forma geral na prefeitura, mantendo alta performance de conectividade. Ou seja, do ponto de vista estrutural, já nós rompemos uma barreira de ter a base para que isso tudo possa rodar de forma sustentável, superada. E agora, com essa extensão da fibra, a intenção é que a gente possa também fazer com que os semáforos estejam articulados essa mesma estratégia, permitindo que o software faça a integração da rede semafórica da cidade, permitindo, na prática, um melhor desenvolvimento da mobilidade dos veículos que transitam no dia a dia da cidade, e aí a gente está falando de forma muito clara de melhora da qualidade de vida da população. Então, é mais um exemplo, e um exemplo bastante importante, de investimentos na área da tecnologia, que no final da história revertem em melhoria na qualidade de vida das pessoas. Para iniciar, secretário, então o poder público cada vez mais está obrigado a investir em segurança, educação, saúde, mas também em tecnologia. É verdade, olha, de verdade, isso a gente fala em nome do prefeito Rogério com bastante tranquilidade. Os investimentos em tecnologia, em educação, em saúde para a população, de verdade a gente faz com muito gosto, porque a gente sabe que tem a essência do termo investimento. A área da segurança, é claro que são necessários esses investimentos. É evidente que, no fim da história, ninguém gostaria de ter uma guarda municipal armada, mas é necessário. E uma vez sendo necessário, a gente precisa fazer. A gente precisa, de forma muito clara, assumir a responsabilidade, como o prefeito Rogério Santos vem assumindo nos últimos anos, de ter a cidade segura e ter os gestores trabalhando com os insumos e as disponibilidades possíveis para que a gente possa ter essas entregas acontecendo. Mas, no fundo e de verdade, o que mais nos satisfaz é poder investir na área da educação, garantindo aí o futuro dos santistas, de todos aqueles que, de certa forma, se relacionam com a nossa cidade. Quero agradecer a sua audiência e convido você a compartilhar desde já essa entrevista, porque certamente você conhece alguém que vai se interessar pela Santos 5.0. Convido você também a tocar no sininho aqui no canal para ser informado toda vez que houver um novo conteúdo. Obrigado a todos e até a próxima.